Anualmente, milhões de estudantes do ensino médio se preparam para cursar a faculdade. E esse foi o caso da estudante Karen de Jesus, de 24 anos, que cursa Física na UDESC em Joinville. Foi através do cursinho Edusca que a estudante conseguiu entrar na universidade pública. Eu conheci através de um amigo meu, que ele é formado, se formou ali na Univille. Como ele tem outros amigos, quanto na Univille quanto na UDESC, ele me mandou. Comentou sobre o cursinho e eu me inscrevi, passei e fiquei ali no período de 4 a 5 meses cursando, O meu objetivo era passar em Física, e consegui, E aqui na UDESC que acontece o cursinho pré-vestibular Edusca, que tem o objetivo de ingressar jovens ao ensino superior. E para participar, basta estar cursando o ensino médio na rede pública ou ter bolsa de 100% na rede privada. Dentro da estrutura da UDESC interna, tem um programa que é o curso pré-vestibular comunitário. Então, cada centro da UDESC pode ter um cursinho desse pré-vestibular. E aqui, quem veio com essa ideia primeiro foi o pessoal do Centro Acadêmico da Civil. Eles vieram com esse cursinho pré-vestibular comunitário para ser aplicado aqui em Joinville. Pela UDESC ser uma universidade pública, eu acho que com isso ela tem uma dívida para com a sociedade, ela tem um dever para com a sociedade de também de dar de volta aquilo que ela recebe. Então, sendo uma instituição pública financiada pelo Estado, eu acho que um dos nossos deveres é dar à comunidade também um pouco daquilo que a gente recebe aqui. Então, esse cursinho pré-vestibular, com os recursos que a universidade disponibiliza para a gente consegue devolver de volta isso a partir de uma coisa que é gratuita, um cursinho pré-vestibular que é gratuito e que são pessoas que estão ali dentro do cursinho, e isso a gente está trabalhando muito forte dentro da diretoria ali, para que sejam pessoas bem preparadas para prepararem também os alunos para o vestibular. Porque eu acho que é um pouco do diferencial que a gente trabalha dentro do Edusca, de que a gente não trabalha só com conteúdo, a gente trabalha com psicológico também. Então, muitas pessoas têm um nervosismo na hora da prova, elas dão um branco na hora da prova, elas não conseguem pensar direito por causa desse nervosismo, e a gente trabalha vários jeitos, vários métodos, para conseguir tirar um pouco dessa ansiedade da pessoa de fazer a prova do vestibular, que a gente sabe que é uma pressão muito grande. Então, a gente faz esse trabalho diariamente dentro de sala de aula, dentro do possível. A gente trabalha também com as demandas dos alunos que eles trazem para a gente, isso a gente discute internamente para poder tomar uma ação com aquela situação daquele aluno, Então a gente faz esse preparativo do aluno pro dia do vestibular em si, porque é uma coisa crucial, assim. Somente 36% dos alunos que completaram o ensino médio na rede pública entraram numa faculdade. Para os da rede privada, esse percentual mais do que dobrou, ficou em 79,2%. Os números foram divulgados pelo IBGE na Síntese de Indicadores Sociais 2018, que destaca as desigualdades de acesso no ensino na pré-escola e no nível superior. A criação do Programa de Ações Afirmativas, mais conhecido como cotas, e também programas como FIES, SISU e ProUni, auxiliaram para a diversidade e para o acesso do ensino superior no Brasil. Mas ainda há muito o que ser feito. A doutora em Educação e especialista em interdisciplinariedade, Mariana Dátria Schulze, explica sobre a importância das políticas públicas. O que acontece é que eles são colocados nessa engenharia, nesse engendramento que vai fazer dificuldades, que vão ser usurpados e colocados para outros sujeitos. Mas os programas, as políticas públicas são excelentes. A gente não tem como colocar na ponta do lápis a transformação social que nós vivemos nas 2 últimas décadas, a capacidade de pessoas que estavam absolutamente distantes do sistema escolar, que estavam absolutamente fora da possível realidade de acessar o ensino superior, conseguirem concluir os seus sonhos, acessar esse conteúdo tão importante e se inserir no mercado de trabalho específico, é mais do que ter uma profissão, é ter um sonho realizado, Então, isso é a maior demonstração de que as políticas públicas e as políticas afirmativas são essenciais para que haja esse movimento diferenciado.
sim, elas precisam ser melhoradas, né? Elas precisam ser reorganizadas, né? Existem críticas, por exemplo, ao FIES, que é um financiamento. Mas entre você conseguir o financiamento com juros baixíssimos, que são possíveis de serem arcados pela população, que qualificam essa população, e não ter esse financiamento, temos que pensar no financiamento, né? O ProUni, né? Que agora é uma forma brilhante de conseguir a entrada no ensino superior. O que está acontecendo? Então, os estudantes de classes populares estão conseguindo acessar esses espaços e gerando um tensionamento, gerando um desconforto, né? E esse desconforto é a marca de que eles precisam estar lá, né? E, de novo, do mesmo jeito que o sistema se organiza para que isso não aconteça, a gente tem que ir contra o sistema e movimentar ele para defender essas pessoas que acessam esses espaços. O acesso ao ensino superior no Brasil é um desafio, mas quando falamos sobre o acesso ao ensino básico, os números conseguem ser mais surpreendentes. Em 2019, mais de 4 milhões de crianças foram privadas do direito à educação no Brasil. Em 2022, o percentual de crianças privadas da alfabetização dobrou em relação ao ano de 2020, passando de 1,9 para 3,8. Eu entendo que a gente tem que defender a educação da seguinte forma. Não existe lugar mais potente e lugar mais vil do que o espaço educacional, né? Não tem lugar do mundo que abarca a diversidade humana. Não existe uma escola que não possa abrir as suas portas e receber todos e todas e todes, né? A escola é para isso, né? Saindo da família, ela é o grande momento de reunião de pessoas, né? Então, o cuidado, o carinho, o acalento, né? O respeito com esse espaço e com as pessoas que estão nesse espaço é fundamental. Fazer com que a gente tenha uma sociedade democrática, que a gente tenha uma sociedade inclusiva, segura dos seus direitos, entendedora dos seus deveres, com outro olhar, né, mais generoso, mais acolhedor, mais possível de um mundo diferente, né, de um mundo utópico, inclusive, passa pela educação, né? Enquanto a gente continuar só atacando a educação, não vai dar certo. Se a gente só tapar o sol com a bandeira, também não vai dar certo. Então, a gente precisa olhar para essa função social, essa instituição social, e entender o quanto ela é fundamental e mobilizar nela, né, esses espaços, esses sujeitos e esses processos que defendam uma sociedade diferente. Do outro lado da cidade, outra iniciativa acontece. É o cursinho popular da Associação de Moradores do Bairro Itinga, a Amorabe. Por aqui, as aulas acontecem no sábado, dentro do espaço da associação, na Biblioteca Lutador Dito. Criado inicialmente como um preparatório para a prova do Enseja, que concede certificados do ensino fundamental e médio para jovens e adultos, o cursinho popular da Amorabe foi mudando seu foco a partir de uma demanda da própria comunidade. Atualmente, o cursinho recebe estudantes da zona sul da cidade, em sua maioria adolescentes. A gente dividiu nas questões do Enem, né? Então, assim, a gente tem a área de ciências humanas, ciências exatas, né? E aí focado também a matemática. Temos a questão das naturezas e aí a redação. E aí agora a gente colocou mais uma matéria que é direitos humanos, para que a gente ensine também, né? Na verdade não ensine, né? Porque o aluno ele também vem com as suas ideias, mas apresente também os direitos que eles têm, né? A cidadania, a questão de acesso à cidade, como eu já falei dessa questão, né, da dificuldade que a gente tem, mas que o aluno saiba também lutar por esses direitos. Então a gente colocou mais essa matéria que não está ali no Enem, mas que pode ajudar ele também com a redação, mas também na questão da cidadania. O cursinho popular da Amorabe busca trazer uma construção coletiva junto aos estudantes e professores. Também a gente quer que os alunos estejam à vontade para ser quem eles são, assim, também nas aulas, né? A gente sabe que o espaço escolar, às vezes, ele reproduz muita coisa, né? Muitas violências, e a gente quer que esse espaço ele seja um espaço de acolhimento. Então, são professores voluntários, mas também a gente tem toda uma apresentação das diretrizes, do que a gente entende enquanto cursinho, para que esses professores vejam se eles se sentem à vontade ou não de estar participando. Mais do que uma preparação para o Enem, o cursinho cumpre um papel de formação do cidadão. Segundo Edmundo, também faz parte o pertencimento à comunidade. Até por conta disso, não há critérios para a participação do cursinho, pois o objetivo é aproximar as pessoas do local. A nossa construção ela é uma construção que também vai
do sujeito, né? Então a ideia de que é para ele entender o que é a Hammurabi, por exemplo, que é um espaço coletivo, autônomo, então o aluno ele tem autonomia para perguntar, porque às vezes a gente no espaço escolar não pergunta, não questiona, então ele pode também questionar, entender que o professor está indo por uma linha que talvez não fosse a melhor para a turma. Ele tem facilidade para isso também, então livre de preconceitos, a gente frisa muito isso também para que a gente não reproduza nesse espaço. Então ele se constrói como um movimento mesmo, né? Um movimento popular, por isso que é um cursinho popular, né? A educação sempre fez parte do Itinga, tanto que a sede da Hammurabi fica em cima do Centro de Educação Infantil Vovó Juliana, que foi construído a partir das necessidades do bairro. Faz muito parte do bairro como um todo a educação, e aí o cursinho não pode ser diferente disso, né? Então é um acesso ao espaço, é algo que a gente fala muito sobre com os estudantes, sobre como eles podem ficar à vontade aqui, como já disse, a ideia deles construírem conosco, e que diferencia de um cursinho, por exemplo, daquele pago, onde o aluno senta ali e ele tem que decorar e ele não vai questionar o professor sabe o método e ele tem a resposta. Mas aqui não, aqui é um espaço onde o estudante ele constrói a educação, né? Ele constrói também a questão de cidadania e todas as outras questões que abarcam a educação, mas que a gente às vezes coloca que não tem a ver, né? Não é uma característica disso. Mas é importante até para que a gente possa se construir enquanto bairro mesmo, né? Iniciativas como essas visam a diminuição das desigualdades. Os cursinhos populares buscam uma maneira de tentar garantir educação de qualidade para todo mundo. Isso a gente tem que enaltecer e parabenizar, mas a gente não pode deixar de cobrar do poder público do Estado de que essa é uma condição de que todas as pessoas deveriam ter uma educação de qualidade, né? Que fornecesse a elas as bases para que não precisasse passar por um processo específico ou que, se tivesse esse processo específico, que fosse dado a todos.